E algo extremamente raro acabou de acontecer com o Bitcoin. Agora há pouco, vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin para sabermos até onde ele pode subir, se ele vai continuar ou não. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, mostrando o que devemos prestar atenção nos próximos dias, como isso pode impactar o Bitcoin e as criptomoedas. Também vou estar atualizando, pessoal, a análise de sentimento do Bitcoin, onde temos sinais extremamente importantes. Vou estar atualizando a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes, pessoal, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo nesse vídeo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo, que eu vou responder todo mundo. Os comentários dos últimos 2 vídeos já foram respondidos. E pessoal, a corretora BingX está com uma promoção de vouchers que chega até $6.200 aí para quem participar. Esta promoção, pessoal, acaba no dia 22 de maio, tá? Então daqui a 2 dias ela será encerrada e ela é apenas para novos usuários que se cadastrarem por meio do link que eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? E para ter acesso aqui, pessoal, aos vouchers, né, acumulados aí que eles estão dando, você precisa completar as tarefas, tá? A tarefa de cadastrar já dá um voucher ali de $10 no copy trading, tá? Depois você faz um depósito de pelo menos $100, você já tem um voucher de $20 e por aí vai, tá? Tem várias tarefas aí que você pode cumprir, precisa cumprir para conseguir aí ir recebendo esses vouchers, tá? E só para esclarecer, pessoal, esses vouchers aqui não é dinheiro que dá para sacar, tá? Esses vouchers aqui, pessoal, é tipo um reembolso de copy trading. Caso você coloque, por exemplo, vamos supor que você colocou $100 lá para fazer copy trading de alguém, você tem aqui acumulado 30 vouchers. Aliás, você tem aqui os 3 vouchers, né? O primeiro do copy trade aqui, o de cadastro, $10, depois mais 20, depois mais 30. Então você tem $60 aqui de voucher, tá? Se você colocou 100 e perdeu, por exemplo, 60, a operação deu errado, você vai ter esses vouchers aqui de reembolso, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona isso daqui, tá? Pelo menos foi o que eu entendi dessa promoção. Mas bora lá falar da situação do Bitcoin, que hoje, pessoal, fechou no maior valor histórico dos últimos tempos, meus amigos. Hoje a gente teve o maior fechamento diário do Bitcoin da história, tá? O Bitcoin fechou hoje o dia, pessoal, no gráfico diário em $107.355 na corretora Coinbase, o maior fechamento de toda a história do Bitcoin no gráfico diário e o fechamento acima dos $107.000, pessoal. Até então a gente não tinha tido um fechamento do gráfico diário do Bitcoin como esse aqui, acima dos $107.000, tá? Isso aqui é algo inédito que acabou de acontecer, pessoal. E chama bastante atenção, mostra que o Bitcoin está forte, tá? Em termos de análise gráfica, a minha perspectiva para o Bitcoin é a mesma dos últimos dias. Na minha visão, o Bitcoin rompeu ali um padrão que eu não sou muito fã, tá? Uma flâmula. Se a gente fizer uma projeção aí dessa flâmula para cima, o alvo está lá na região dos 118, 117, $117.000 aqui faz mais sentido, tá? Então, gráfico para mim está apontando para os $117.000, não consigo ver nada de diferente. Agora, o que falta aqui para a gente ver de fato o Bitcoin buscar ali os $117.000 que o gráfico está apontando, pessoal, é isso daqui, tá? Falta a gente ter aí um rompimento dessa região aqui do 107, porque o Bitcoin não está conseguindo romper. Ele vai ali um pouco acima, né? Igual ele foi ali no 107.300, mas ele acabou voltando, tá? A gente precisa que o rompimento ocorra. Eu particularmente acho que esse rompimento aqui ele está prestes a ocorrer. Inclusive eu vejo um outro padrão gráfico indicando força compradora aqui no caso do Bitcoin, tá? O padrão está um pouco fora de contexto aqui, mas se você desenhar aqui, você consegue ver que a região do 107 é a região de resistência que não está deixando o Bitcoin subir, e a região ali abaixo, né, a região ali dos últimos fundos forma uma linha de tendência de alta, tá? Se o Bitcoin nas próximas horas romper para cima, essa região dos $107.000, a gente pode ter alvo para ele lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, 112.600, tá? Então, a gente está falando aí que existe a possibilidade de o Bitcoin buscar a região dos 112.600, tá? Então, é o que eu estou vendo aqui, tá? Os gráficos aí estão apontando alta. Se o Bitcoin conseguir romper o 107, ele já pode, em poucas horas ou dias ali, bater no 112, tá?
Mercado americano, pessoal, teve um dia aí mais parado, tá? O SP500 fechou em leve queda, né? Uma queda de quase 0,5%, mas assim, não é uma queda assustadora, né? Uma queda que apavora o mercado, tá? Duas coisas aí que preocuparam bastante o mercado hoje, né? Causaram até essa leve queda das bolsas americanas. Uma delas é que os juros no Japão explodiu, tá? Isso aí é um sinal preocupante para todos os ativos do mundo, inclusive as criptomoedas, que não estão sentindo por enquanto, tá? Mas é algo aí que está acontecendo. E outra coisa é que vieram dados macroeconômicos da China mostrando que a economia chinesa não está legal, tá? E isso aí faz com que o mercado fique aí um pouco preocupado com a possibilidade de uma recessão global, já que é a segunda maior economia do mundo, né? E a gente também, pessoal, tem que olhar aí para o que vai acontecer amanhã, tá? Amanhã a gente não tem eventos relevantes aí programados para o mercado americano. Então, segue aí mais um dia tranquilo aí, sem eventos aí que possam causar uma volatilidade extrema no mercado. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação da análise de sentimento do Bitcoin, que continua dando sinais de alta, pessoal. Quando a gente vai aqui para os indicadores do TRDR, o que a gente vê é o long short ratio está em 0,51, ou seja, temos praticamente duas pessoas apostando que o Bitcoin vai cair para cada pessoa que aposta que ele vai subir, tá? Ou seja, mais pessoas apostando na queda. E, pessoal, a gente vê que não é só o long short ratio indicando isso não, tá? A gente vê aqui que o open interest tem subido à medida em que o long short ratio cai, o que é um sinal de alta, tá? Porque o pessoal está abrindo posições apostando na queda. E é aquilo que eu sempre falo com vocês, pessoal, enquanto a maioria estiver apostando que o Bitcoin vai cair, a maior probabilidade é que ele suba, tá? A maior probabilidade é ele continuar subindo e é o que parece que vai acontecer aí nas próximas horas. O gráfico está apontando alta, o TRDR aqui está apontando alta. E aqui na High Block, pessoal, quando a gente vai ali para o Liquidation Rate Map, a gente vê aí uma coisa que parece um pouco preocupante, né? Uma contradição. O Liquidation Rate Map mostra que a gente tem mais liquidez lá na região dos 101,400, tá? Mas ainda assim temos alguma liquidez acima, principalmente ali na região dos 107,600, tá? Até uma região aí que tem bastante liquidez acima, como o long short rate está em 0,5, ou seja, quase duas pessoas apostando que o mercado vai cair. Para cada pessoa que aposta que ele vai subir, eu acho mais provável o Bitcoin ir buscar essa liquidez que está acima aqui na região dos 107 e talvez ali 107,600 ou talvez até mais acima ali no 114 do que buscar essa liquidez que está abaixo, tá? A gente tem que lembrar que essa liquidez que está abaixo aqui, ela é uma estimativa, né, que a plataforma faz dos últimos 7 dias, mas à medida em que o mercado vai subindo, esse pessoal que apostou na alta nos últimos dias está se dando bem, tá? Então muita gente acaba fechando aí as posições e por isso nesse momento eu acho que faz mais sentido olhar a liquidez que está acima, tá? Temos que ir também aqui para a situação das altcoins. Pessoal, a situação das altcoins no geral contra o Bitcoin não está fácil, tá? Contra o dólar elas estão paradas aí nos últimos dias, sem aí uma desvalorização forte, tá? Contra o Bitcoin, pessoal, é aquela história que eu comentei com vocês nos últimos dias. A gente tem ali um ombro, cabeça, ombro invertido, que tem alvo ali na região dos 64,65% de dominância, tá? Então a gente tem uma tendência aí para os próximos dias de as altcoins perderem valor frente ao Bitcoin. Gráfico da Ethereum, pessoal, a principal altcoin do mercado, tá andando de lado aí nos últimos dias, tá? Se a Ethereum vier a romper para cima a região dos 2.600, ela forma um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas atenção, porque isso ainda não aconteceu. Se isso acontecer, será um padrão aí de alta, tá? Então fiquem de olho aí na Ethereum, nessa região dos 2.600, que é muito importante. Solana, meus amigos, Solana não consigo ver um padrão muito claro para ela aqui. Tá andando de lado na minha visão, aquele ombro, cabeça, ombro dos últimos dias, para mim já pode ter considerado aí que ele falhou, tá? O mercado tá muito lateral aqui no gráfico da Solana, né? A gente tem que ficar atento aqui se ela conseguir romper essa linha de tendência de baixa aqui, né? Que se a gente fizer aqui uma região aqui dos 170 dólares, a gente tem uma LTB, tá? Se romper, aí a gente forma uma cunha descendente, tá? Que seria um padrão aí indicando alta, mas por enquanto a gente ainda não teve rompimento, tá? Então é só para vocês saberem aí que é uma possibilidade aí de a gente ter essa formação desse padrão caso a gente tenha o rompimento para cima, tá? Mas ainda não aconteceu, só ficar de olho mesmo, tá? Ada Cardano, pessoal, bateu já no alvo daquele ombro, cabeça, ombro dos últimos dias, sem padrões novos, por enquanto, tá? Se a Ada Cardano romper para cima, aquela região dos 75 centavos, tá? 75 centavos, se romper 75 centavos para cima, ela vai formar ali um fundinho duplo, mas ainda não rompeu, tá? Então tem que ficar de olho aqui, porque tem essa resistência no caminho, tá? Se acontecer esse rompimento, se a Cardano vier a conseguir confirmar aqui esse padrão,
aí sim ela pode ir buscar a região ali dos 78 centavos, tá? Mas seria um alvo aí relativamente pequeno. BNB, pessoal, andando de lado também, tá? Não conseguiu formar nenhum padrão consistente aí de baixa, tá? Ela parecia estar formando um ombro, cabeça, ombro ali, mas falhou. E agora a gente tem que ficar de olho, porque pode ser que ela esteja formando aqui uma cunha descendente, né? Que é um padrão que normalmente indica alta, tá? Então, a impressão que dá aqui é que a BNB está formando aqui uma possível cunha descendente, né? Um padrão de alta. E se ela for buscar o alvo aqui dessa cunha, que ela parece estar fazendo pullback agora, a gente teria um alvo aí para o token BNB, lá na região de aproximadamente 715 dólares, tá? Mas a gente precisa de uma queda da dominância do Bitcoin aí para a BNB conseguir buscar esse alvo, tá? XRP, pessoal, XRP aí tá andando de lado nas últimas horas, não tem nenhum padrão novo confirmado. Aquele fundo duplo, aquele topo duplo dos últimos dias, na minha visão, ele falhou, tá? Então, XRP tá meio perdido aí. Dogecoin, pessoal, também parece estar formando uma cunha descendente, assim como várias altcoins, mas a Dogecoin precisa romper essa região aqui dos 23 centavos. 23, vou colocar até 24 centavos aqui para a gente poder sonhar com essa cunha descendente aí com alvo na região dos 29 centavos de dólares, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de olhar, pessoal, Tron, na minha visão, não tem padrão gráfico, tá andando de lado nas últimas horas. Token Tom do Telegram também sem padrão gráfico nas últimas horas. Avax, meus amigos, parece que ainda está indo buscar o alvo daquele topinho duplo lá na região dos 20 dólares e 74 centavos. Eu não teria coragem de montar uma aposta acreditando aí na queda, porque a gente está falando aqui de uma moeda que ela acompanha o resto do mercado, tá? Então a gente está tendo uma tendência de alta no Bitcoin nos últimos dias. Se você apostar na queda da AVAX, você pode acabar se dando mal, infelizmente, tá? Token Aave, pessoal, teve mais um dia de alta aí, tá? O Token Aave segue aí subindo, tá? Eu não consigo aqui, pessoal, ver padrões aqui muito confiáveis, não. Dá para forçar a barra aqui um pouco e falar que ela rompeu aqui para cima uma bandeira ou uma retângulo, tá? Mas eu não sei, esse padrão aqui não tá muito sólido assim para a gente fazer uma projeção confiável, não, tá? Forçando a barra bem aqui, viu, pessoal? Tô usando um pouco de criatividade aqui, tá? Daria aí para fazer uma projeção que eu não confio tanto com alvo lá na região dos 288, tá? Agora ela está em 259. A Aave, no geral, ela tem uma tendência de alta, tá, pessoal? Comparado com a maioria das criptomoedas aí. Pendle, pessoal, Pendle segue subindo aí também nos últimos dias, tá? Pendle, lembrando que ela rompeu um gigantesco ombro, cabeça-ombro nos últimos dias aí com alvo lá na região dos 5 dólares, tá? Outra moeda importante aí que a gente tem que falar dela, pessoal, Sui, Token Sui, nos últimos dias ali, tá andando de lado também, tá? Parecia estar formando ali um ombro, cabeça-ombro, mas acabou que ela entrou em lateralização aí. Dependendo de como você desenhar, dá para forçar ali também uma cunha descendente, mas não tá tão bonita como nos outros padrões, tá? NIR, pessoal, tá andando de lado também, não consigo ver um padrão aqui muito bem desenhado, muito bem definido para o token NIR, tá? A gente segue aí acompanhando, né, e vendo aí se o token NIR vai formar algum padrão. Monero, pessoal, Monero é uma das poucas moedas aí que tem se valorizado nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Monero segue subindo forte, meus amigos. Desde que a gente teve ali um ataque hacker ali que roubou dinheiro de uma pessoa, a gente tá vendo a Monero subir sem parar, tá? E a Monero segue em tendência de alta forte, meus amigos. Pois é, tá? Será que isso aí vai afetar as outras moedas de privacidade, como a Secret? Espero que sim, né, pessoal? Espero que nos dê essa alegria, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar também, token Chainlink, pessoal. Chainlink, hoje ela tá meio paradinha aí, tá? No gráfico diário, na minha visão, ela rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo na região dos 20 dólares e 84 centavos, mas como a gente está falando de gráfico diário, como a gente está falando de um padrão que levou 3 meses para se formar, eu acho que pode demorar aí semanas ou até meses para bater esse alvo, mas o alvo para Chainlink nos tempos gráficos maiores está sendo esse, tá? Aqui nos tempos gráficos menores, pessoal, dá para você forçar a barra aqui e falar que a Chainlink está fazendo ali uma bandeirinha de alta, mas para ela fazer de fato, ela vai precisar romper ali região dos 16 dólares e 50 centavos, tá? Enquanto ela não fizer isso, não confirmou. Mas no geral, o Chainlink aí também parece estar interessante, como a tendência de alta, tá? Outra moeda importante aí que a gente tem que falar, pessoal, Polkadot, né? Uma moeda aí que tem se destacado nos últimos dias também, subiu bastante aí, tá? Infelizmente ela acabou formando ali um topinho duplo, rompeu para baixo, e na minha visão aqui já deve estar quase atingindo o alvo desse topo duplo, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê que ela já bateu ali no alvo desse topinho duplo na região dos 3,40, tá? Desculpe, 4,40, tá? Então assim,
A gente vê que a maioria das criptomoedas aí estão em situação interessante. Petróleo, pessoal, subindo forte agora de noite na abertura do mercado, tá? Isso tudo aconteceu depois que saiu uma notícia na CNN de que a inteligência dos Estados Unidos teria recebido informações de que Israel estaria se preparando ali para fazer uma operação contra as plantas ali de energia nuclear do Irã, né? Uma notícia que saiu aí e o mercado já começou a comprar petróleo aí, fez o preço do petróleo explodir, tá? Por enquanto, pessoal, eu acho que só dessa informação ter vazado já é um sinal de que os Estados Unidos estão tentando evitar que Israel faça isso, porque no ano passado eles fizeram isso, tá? Eles não queriam que Israel fizesse uma operação lá e eles vazaram ali as informações de inteligência. Isso acabou adiando a operação de Israel. Talvez o Trump esteja tentando fazer alguma coisa desse tipo. E o petróleo é normal ele subir quando acontece alguma coisa envolvendo o Irã ou o Oriente Médio, tá, pessoal? Então esse é o grande temor aí. Eu particularmente acho que o Trump vai segurar aí, vai tentar evitar que isso aconteça, tá? Se acontecer, seria catastrófico para o mercado inteiro, para o mundo, né? O preço do petróleo poderia voltar a subir, isso pressionaria a inflação, mas por enquanto são só especulações, viu, pessoal? No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma boa semana. Até mais, tchau, tchau.